Fala, gente, tudo bem com vocês? O pós-jogo do Grêmio foi quente, foi movimentado. O vestiário ferveu. Conversa alta, discussão. E por um lado isso é bom, né? Pior se tivesse ouvido o pagode, tivessem só rezando. Não, a conversa foi alta, deu para ouvir nos corredores. E também ofereceu o cargo. Renato e a direção. Como é que foi essa conversa? Tudo isso a partir de agora, porque ferveu o vestiário. Só que da porta do vestiário para nós torcedores, a direção do Grêmio age naturalmente. E é isso que a gente está vendo. Nós fomos goleados pelo Juventude 3-0 ao grito de olé. E a direção age naturalmente. Aliás, a foto que resume o Grêmio. Renato, o escudo. Renato, aos olhos do presidente Guerra, de Antônio Brum, vice de futebol, e do Luiz Wagner Vivian, que é o executivo de futebol. Os três parados. E Renato falando pelos três. Renato é os três. Renato é os três. É o presidente, é o vice-presidente e é o executivo. E a prova está ali. É muito fácil se esconder atrás do Renato. Era só dar dois passos. Que o presidente estava no microfone. E por que não falou? Eu não quero ouvir do Renato sobre contratações. Eu quero ouvir do meu presidente. Eu não quero ouvir do Renato sobre a movimentação financeira, sobre o futebol brasileiro, sobre reclamação de arbitragem. Eu quero ouvir do meu vice de futebol. Eu quero ouvir dos dirigentes do Grêmio aquilo que eles têm como obrigação fazer, e não do Renato. O Renato tem que falar do campo. Só que o Renato acaba não falando do campo porque fala sobre contratações, sobre posicionamento, sobre atitude. E aí a gente fica sem respostas. Vamos lá. O vestiário ferveu e ofereceu o cargo. Ofereceu o cargo, gente. Isso foi forte, hein? Vambora. Antes, Betano, a casa de apostas que tá com careca. Gente, simples e fácil. Colocou R$50, ganhou R$20 de free bet. E tu pode ganhar até R$1.000 de bônus ao fazer o cadastro. Então tu só tem a ganhar. Fez o cadastro, com R$50 tu coloca, né, os teus, colocou 50, e aí tu vai ganhar R$20 do meu cupom, que é careca de saber, e pode ganhar até R$1.000 de bônus. Tudo isso clicando no link que está na descrição do vídeo, que automaticamente já vai com o meu cupom, beleza? Beleza, gente, vambora. O vestiário ferveu. Quem estava lá depois do jogo, viu um Grêmio saindo de campo naturalmente, né? Tomou 3-0, era mais uma derrota. O Grêmio foi goleado pelo Juventude e agiu naturalmente. Bom, os jogadores saem do campo, vão para o vestiário, e quem estava lá pôde ouvir uma conversa alta, discussão alta. Não conseguiram entender, juntar as palavras exatamente, mas a conversa era muito alta. Muito alta. Estavam conversando. Bom, veio o técnico Renato Portaluppi. E aqui eu só quero fazer uma coisa, tá? Que bom que estavam conversando alto, discutindo. Pode até trocar soco, desde que seja melhor para o Grêmio. Melhor do que tá ouvindo o pagode, né? Como eu falei. Bom, aí eles vêm para a coletiva. A expectativa, né? Bom, tá ali o presidente, tá ali o Luiz Wagner Vivian, tá ali o Antônio Brum. Não, ninguém vai falar, só o Renato. E aí o Renato já larga o seguinte. O Renato diz a seguinte frase que mostra a situação do Grêmio. Ele vai falar o seguinte, deixa eu até ler aqui para não trocar nenhuma palavra. Hoje, depois do jogo, eu me reuni com a direção e perguntei se queriam interromper o trabalho. Disseram que não e que confiam. Então, quando o Renato fala, hoje depois do jogo me reuni com a direção e perguntei se queriam interromper o trabalho, o Renato aqui, de certa forma, está oferecendo o cargo. Ó, gente, se vocês quiserem me mandar embora, eu vou entender, vocês querem interromper o trabalho, vocês querem me demitir, o Renato oferece a oportunidade, mas a direção não quer. E aí, eu vou dar uma informação aqui que eu venho dando nas jornadas, e muita gente às vezes não acompanha, porque não acompanha as jornadas aqui, gosta de olhar o jogo pela TV, pelo rádio, enfim. A direção do Grêmio, ela não vai demitir o Renato. Ela não vai ficar marcada na sua história por demitir o maior nome do Grêmio, o maior ídolo do Grêmio. O Renato só sai se ele quiser. E o Renato não quer. Porque o Renato, como treinador e gremista que é, ele quer deixar o Grêmio numa situação melhor. Ele não vai sair. A coletiva de imprensa do Renato é uma repetição da derrota para o Palmeiras, do empate com o Atlético Goianiense, só se repete.
O Renato lamentando os 40 dias que o Grêmio ficou fora de casa, e eu acho que esse é um discurso que já tem um teor muito forte e de até uma certa revolta, porque eu até escrevi sobre isso. Uma coisa é tu falar uma vez, duas, três vezes, mas o Grêmio continuar falando que lamenta muito ficar 40 dias fora de casa, ele já está criando uma revolta no torcedor. Porque muitos gaúchos, milhares, perderam tudo. E esses mesmos gaúchos já deram a volta por cima e o Grêmio segue se lamentando, tendo pena de si mesmo. O Grêmio não entendeu o buraco que está. O Grêmio segue com um sentimento de pena. Ah, pois é, nós ficamos 40 dias sem poder treinar em Porto Alegre. Esse discurso já não cabe mais. Porque os próprios gaúchos que foram afetados por tudo isso já deram a volta por cima, já voltaram para suas casas e o Grêmio não. O Grêmio segue se lamentando. O que a gente quer ouvir na coletiva do Renato é explicações sobre por que o Grêmio não vence, por que o Grêmio toma gol, por que não faz gol. E não esse discurso que tem que caber até o presidente isso. O Renato tem que falar do jogo, mas segue falando como um presidente, como instituição. Então quando o Renato oferece o cargo e a direção, não queremos, fica claro e evidente que essa direção não vai demitir o Renato. O Renato só sai se ele quiser. E o Renato não quer deixar o Grêmio agora nessa situação. O Renato dá a sua garantia, ele dá a palavra dele de que o Grêmio vai sair dessa. Esse é um ponto da coletiva. Ó, dou a minha palavra que vamos sair dessa. Mas não basta só a palavra do Renato, não basta só o Renato querer. Tem que querer todo o grupo, todos os jogadores, todo mundo. Não basta mais só a palavra do Renato. No buraco que nós nos enfiamos, não basta mais só o Renato. Tem que ter a palavra do dirigente, do presidente, do vice-presidente, dos jogadores, tudo envolvido. Tudo envolvido. Bom, o Renato também tocou num assunto que é Marquezin. Gente, se inscreva no canal, por favor, e dá like. Dá like não custa nada, dá like pro YouTube entender que o canal aqui vale a pena se você entende também assim, tá? Dá like. Bom, o Renato também tocou num assunto que é Marquezin. Essa novela do rodízio de goleiros. E aí há uma contradição, porque o Renato, depois do empate com o Palmeiras, ele vai dizer que o rodízio segue e que trocaria de goleiro. E agora o Renato vem falar que não tem mais rodízio. E o Renato disse que não escalou o Marquezin porque ele poderia se machucar nesse jogo contra a Juventude. Porque ele fez um exame antes do jogo do Palmeiras, apontando que poderia se machucar. Mas aí jogou com o Palmeiras. Aí não jogou contra a Juventude. É muito arriscado nesse momento o Renato seguir fazendo testes ou rodízio, como queira chamar. Tem que jogar os melhores. O Grêmio não pode mais se dar o luxo de fazer testes quando está na zona do rebaixamento. E parece que o Renato entendeu isso. O gol é falha do Rafael Cabral, o primeiro gol. O Gilberto deu um chute de criança, fraquinho, e o Rafael Cabral estava mal posicionado, tomou o gol no canto. Não é hora de testes, de rodízio ou de qualquer outra coisa. O Grêmio não pode se dar o luxo nesse momento de ficar testando coisas, quando tem o seu melhor goleiro fora da partida. O Renato tem que entender que Marquezin é o goleiro titular, ponto final e vamos embora. Então o Renato fala na coletiva, não, o Marquezin é o titular e ponto. E quando é perguntado sobre isso, o Renato diz, não quero mais falar e tal, porque o Marquezin reclamou na zona mista sobre isso, né? De ele jogar sabendo que no próximo jogo não vai jogar. E o Renato interrompe o repórter dizendo, não, esse assunto deu. Fugindo da polêmica. O Renato coloca um ponto final. O Renato é malandro nessas coletivas, claro que é. Eu estou muito preocupado, gente, porque o Grêmio não apresenta a solução. E nós estamos na 7ª rodada seguida na zona do rebaixamento e não conseguimos sair. Não basta mais uma vitória. Tem que ser 1, 2, 3 e por aí vai. O Grêmio ainda não se deu conta do buraco que se meteu. E Renato fica. Só sai quando ele quiser.